E quero te falar um pouco sobre a história de Noemi e Ruth, para te mostrar aqui na palavra alguns princípios que você pode identificar, que são desafiadores, mas que podem ser gerados no discipulado. Quando você aplica o princípio da palavra, quando você se baseia, quando você coloca ali a rocha sólida e inabalável, que é Cristo, que é a palavra que vem da boca do Senhor, você consegue vencer qualquer desafio, amém? Qualquer resistência, qualquer fortaleza, qualquer principado, potestade, ele cai. A palavra de Deus fala que nós podemos vencer através do sangue do Cordeiro e da palavra do nosso testemunho. Eu creio que quando a palavra ela é praticada, quando um princípio é praticado, qualquer desafio no discipulado se torna pequeno, qualquer gigante é derrubado, amém? Então, eu quero te falar aqui agora, está lá no livro de Ruth, capítulo 1, verso 16 e 17. Se você quiser anotar ou então abrir sua Bíblia, olha o que diz a palavra de Deus. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e onde quer que morreres, morrerei eu aí, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Né? A gente escuta muito essa palavra nos votos do casamento, e eu ano passado fiz acho que uns 13 casamentos. Então assim, escutei bastante esse versículo aqui voltado ali para a aliança do casamento. Mas eu quero que você olhe para esse texto com uma outra ótica, com a ótica do discipulado, com a ótica ali do relacionamento, realmente que era o contexto aqui da Bíblia, de Noemi e Ruth. Então, naquela época, quero te falar aqui um pouco do contexto histórico. Naquela época, o que aconteceu? Ruth era uma mulher que não era cristã, era alguém que era ali com práticas pagãs, mundanas. E o que aconteceu? Houve fome em Belém. E o significado de Belém é casa do pão. Houve fome em Belém. E o que aconteceu? Abimeleque, Ruth e seus filhos se mudaram para onde? Para Moabe. E aí o que aconteceu ali? Através dessa situação de fome, de caos, de tribulação, salvação, vida e a sorte de Ruth foi mudada quando ela se casou ali com um dos filhos de Noemi e de Abimeleque. E aí o que aconteceu? Quando ela se casa com como é que era o nome? Malom. Quando ela se casou com ele, ele morre. Né? Vocês sabem a história que os dois morrem, os dois filhos de Noemi morrem. E aí o que acontece? Ela ali viúva e a outra viúva também, elas voltam para Belém. Então, foi nesse contexto histórico que aconteceu toda a história aqui que a gente vai ver. Então, a primeira aliança é aquela que começa nele, não em nós. A primeira aliança que Deus fez ali com Ruth foi salvando Ruth. Através desse casamento, que foi assim, um marco na vida de Ruth, ela pôde o quê? Conhecer o Senhor, pôde conhecer a fé ali de Noemi, de toda a sua família, e a salvação entrou ali na vida de Ruth. Alguém que tinha práticas pagãs, alguém que não tinha princípios nenhum, que era um povo totalmente perdido. Ela teve a sua sorte mudada através ali da aliança que o Senhor fez com ela, que foi o fato dela ter se casado, ela teve que reconhecer e viver a fé da família ali de Noemi. Então, essa foi a primeira aliança que Deus fez com Ruth. Salvou Ruth. E a Bíblia diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, a primeira coisa que acontece na nossa vida é quando a gente se converte. Né? Quando a gente se converte, a nossa sorte é mudada e ali uma aliança é estabelecida. A sua primeira aliança que é estabelecida na sua caminhada cristã é a sua aliança com Deus. Então, tudo começa em quem? Tudo começa nele. A primeira aliança que é estabelecida é essa, é quando Deus muda a nossa sorte. E Deus, por incrível que pareça, ele foi até Ruth. A Bíblia não relata em nenhum momento que Ruth procurou ali o casamento, ou Ruth foi até Belém, encontrou ali o seu ungido. Não, Deus foi até onde ela estava.
e marcou um encontro e mudou a sorte dela ali na cidade dela, no povo dela, com os costumes que ela tinha, com a vida que ela tinha. Deus foi lá e encontrou ela. Então, esse princípio aqui é precioso. Deus sempre vai até você. Ah, mas o que isso tem a ver com o discipulado? Você escolheu o discipulado que você está? Não. Deus foi até você, te pegou e te plantou ali naquele discipulado. Por isso nós cremos no princípio da colocação divina. Então, aonde você, foi colocada, foi quem que te colocou? Deus, porque tudo começa nele. Então, você foi plantada, linda, uma florzinha às vezes, cheia de espinhos. Você foi plantada ali, naquele discipulado. E é ali que o Senhor vai mandar a chuva, é ali que Ele vai regar, é ali que Ele vai cortar o que tiver que ser cortado, podar o que tiver que ser podado. É ali que vai vir o adubo celestial. E é ali que você vai crescer e vai dar muitos frutos. Porque nós cremos que tudo começa nele. Então, se você entende esse primeiro princípio, você não enxerga mais o discipulado da mesma maneira. Porque se você enxerga que tudo que tem na sua vida vem de quem? Vem de Deus? Alguém aqui tem coragem de rejeitar o que vem de Deus? Hã? Ninguém, né? Mas normalmente nós olhamos com um olhar natural. E você fala, eu escolhi esse discipulado. Não, não, não. Você não escolheu coisa nenhuma. O Senhor te escolheu e a aliança que Ele estabeleceu na sua vida vem dEle. Então, o lugar também que Ele te plantou vem dEle. Então, esse é o primeiro princípio para a gente caminhar da maneira saudável e vitoriosa. Amém? Então, em Belém, então, Ruth se casou com Boaz e teve a sua sorte mudada. Então, o primeiro ponto aqui é que Ruth reconheceu que essa aliança mudaria a fé, as crenças, o caminhar dela. E foi o que aconteceu. Para uma mulher que não era israelita se casar com alguém que era ali do povo escolhido, do povo de Deus, ela tinha que mudar o quê? A sua fé, seus costumes, mudar tudo. Abandonar a idolatria, que os moabitas eram um povo idólatra. E se você não sabe, a história e a palavra de Deus fala que quando eles foram libertos lá do Egito, eles tinham que passar por Moabe, para passarem ali aquele processo de fuga do Egito. Mas eles eram tão inimigos do povo de Deus, que os moabitas não deixaram os israelitas passarem pelo território deles. Olha que coisa incrível. Ruth não era só uma pessoa que era pagã, mas ela era inimiga do povo israelita. Então, o Senhor literalmente mudou a sorte daquela mulher que era de inimiga, ela se tornou alguém escolhida, favorecida, com a sorte transformada. Então, isso é algo precioso. Quando você reconhece a aliança que vem sobre a sua vida, você tem a sua sorte mudada. E eu estou aqui hoje, segurando esse microfone, estou aqui em São Paulo, vim lá de Goiânia, interior do estado, na verdade eu vim de Iporá, não vim de Goiânia. Eu vim um pouquinho, na verdade eu vim da fazenda, nem foi de Iporá. Então era um lugar que nem tem no mapa mesmo, que Iporá tem no mapa, mas a fazenda que eu morei assim, até os 11 anos nem tem no mapa. O Senhor me trouxe lá do canto, sei lá, do interior de Goiás. Por quê? Porque no tempo da oportunidade, eu discerni a aliança que Deus tinha colocado sobre a minha vida. Através do discipulado. E Deus mudou a minha sorte. Então, primeiro desafio da sua vida cristã, discirna o discipulado que Deus te colocou. Reconheça a aliança que Deus colocou sobre a sua vida. Reconheça o princípio da colocação divina. Isso vai ser uma chave que vai mudar a sua sorte. Então, na vida de Ruth, ela encontrou salvação, mas na sua vida, o que Deus pode fazer? Nós não sabemos onde Deus pode te levar. Eu estou aqui em São Paulo, nunca tinha pisado aqui, nem de avião. Eu não tinha o costume de andar. Agora, nos últimos meses, já andei assim umas 3 vezes. Eu falei, meu Deus. E eu entrando no avião assim, com medo. Segurando na mão do meu esposo e orando. Pai amado, não deixe esse avião cair. Em nome de Jesus. Deus foi tão bom dessa vez, que eu tenho um pouquinho de medo, assim, é meio sério o meu medo. Que a gente encontrou com o pastor Naor e a pastora Marília lá no aeroporto de Goiânia. Aí me deu uma paz tão grande. Falei, isso é um sinal.
Isso é um sinal de que tudo vai bem, que eu vou chegar lá em São Paulo inteira. E quando você é mãe de 2 bebês, bebês assim, um de 7 e uma de 4, você fica mais ainda apreensiva. E eu pensando todas as catástrofes que já aconteceu com o avião, assim, até chegar ao aeroporto. Aí quando eu vi os 2 lá, sentadinhos lá esperando o voo deles, aí eu, isso é um sinal. É um sinal de que eu estou abençoada nesse voo. Mas amém, voltando aqui para a palavra. Então, quando nós cremos nesse princípio, nós vamos receber o quê? Favor de Deus, a sua sorte vai ser mudada. Exemplo prático. Só levamos as pessoas onde já fomos, né? A pastora Flávia falou sobre isso aqui. Você só vai levar as suas filhas espirituais a serem filhas se você for filha. Você só vai levar as suas discípulas a serem discípulas se você primeiro for discípula. Então, a primeira coisa que você tem que ter no seu coração é essa oração, né? Orar e falar para o Senhor, Senhor, me dá um coração de filha, me dá um coração de discípula. Eu acredito que muito do que aconteceu na vida ali de Ruth foi por quê? Porque ela admirava a fé de Noemi. Com certeza não foi porque ela estava carente de de um cuidado. O que Noemi, estando ali viúva, poderia oferecer para Ruth, que também estava passando por um momento vulnerável? Nada. Mas o que ela admirava? O que ela desejava? A fé. A fé. A admiração pela fé de Noemi fez com que Ruth pudesse o quê? Ser uma filha. Ser alguém que era discípula. Então, estamos falando aqui de aliança, de admiração. Estamos falando aqui de você conduzir o povo que Deus te deu. Você só vai conduzir o povo que Deus te deu se aquilo for uma realidade dentro de você. E eu me lembro que essa palavra foi gerada num momento de muita dor, muita tristeza. De um momento onde eu vi os meus pastores, os meus pais, a minha mãe, o meu pai, serem traídos, serem abandonados, serem literalmente assim, pisoteados. Sabe aquela expressão da pessoa que cospe no prato que comeu? Pois é, só que eu vi ela em replay, eu vi ela mais de uma vez, acontecendo com os meus pais. E aí eu falei, você quer saber? Eu vou fazer uma reunião com cada discipulado da minha rede. Fiz uma reunião com as jovens. Na verdade, eu fiz 4 reuniões durante um mês. Todo domingo, eu fazia uma reunião de 2 horas com elas. Para falar sobre o quê? Sobre a aliança, sobre a vida de Ruth e Noemi. E depois eu fiz uma reunião com cada discipulado. Sentei com as líderes de cada discipulado, com a discipuladora. Fiz 11. Tenho 11 discípulas. Fiz 11 reuniões no período de menos de um mês. Para falar sobre o quê? Sobre você desenvolver um coração de filha, de você ser aquela que é a primeira que defende os seus pais, de você ser aquela que se posiciona na frente da batalha. Então, se tem alguém que está aqui lutando, que está guerreando contra os meus pais, espera aí, essa luta é minha. Ninguém me chamou não, mas eu já estou entrando. Eu já estou me posicionando. Por quê? Porque você aprendeu a desenvolver um coração de filha. Eu me lembro que uma certa vez, e é impressionante, quando você decide se colocar nessa posição, você começa a ter um discernimento tão aguçado para o espírito errado, para o espírito de independência, para o espírito de rebeldia, para o espírito de Judas. Já viu? Existe esse espírito também. Teve um dia que eu levantei no meio da reunião de discipulado, e eu sento do lado da pastora Marília, já tem um tempo. Levantei e eu falei, irmã fulana de tal, você é uma Judas. E todo mundo olhou para mim, e eu falei, porque você aqui, diante de todas, está tudo ok, está tudo ótimo, vamos seguir a direção. Virou as costas, você desce a lenha na direção, você não é leal, você é Judas. Aí a pastora Marília segurou na minha perna. Carlane, nós não temos mais Judas aqui nesse discipulado, em nome de Jesus. Eu falei, amém. Passou um mês, a Judas se manifestou e saiu do nosso meio, graças a Deus. Então, você é aquela que tem uma percepção para lutar as guerras e os gigantes que os seus pais também vão enfrentar. Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Sim, é o pastor lá da sua igreja local, é a pastora que está à frente ali da sua igreja, do seu prédio. Você é uma esposa de pastor de jovens. Você tem que entender que você tem a força,
que você tem o vigor para lutar ainda mais ardentemente. Às vezes os seus pais já estão o quê? Calejados, cansados, talvez ali enfraquecidos na guerra, mas você não, você tem a força. Você é jovem. Fala para a pessoa do seu lado, fala assim, você é jovem. Você consegue estar na frente da batalha. Se alguém tiver que morrer primeiro, que seja você. Se alguém tiver que se levantar para repreender um espírito errado, que seja você. Se alguém tiver que discernir aquilo que vem lá do fundo do inferno, que seja você. Porque você é alguém que tem discernimento. Se você busca, desenvolver esse coração de filha, a palavra é clara, é que você vai receber esse espírito de discernimento. Eu quero ler aqui com você a oração que Salomão fez. Dá-me, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar. E aqui a tradução da palavra discernimento, no grego, é ouvir. Então, o original significa ouvir. Então, contextualizando, dá-me, pois, ao teu servo um coração que ouve, para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Capaz de distinguir, ter discernimento. Pois quem pode governar este teu grande povo? Então, a consequência de você ouvir, a consequência é discernimento. Só quem ouve são filhos. Alguém consegue imaginar aqui, você ouvindo a repreensão de alguém que não é seu pai e sua mãe? Ninguém. Eu, lá em casa, eu tenho dificuldade com os meus filhos. Mas se tem uma coisa que eu consigo é fazer com que eles me escutem. Me escutem na correção, na disciplina, na exortação. Vocês acham que eles vão escutar um estranho? Não, filho escuta quem? Pai e mãe. Minha filha de 4 anos fala assim, fala para a avó dela. Vovó, você não é minha mãe. Por quê? Porque ela reconhece a voz de quem? Da mãe e do pai. Quando você aprende a desenvolver um coração de filho, de discípulo, você começa a ter um ouvido para ouvir as direções, para ser fiel às direções e também para discernir aquilo que não é ser fiel, infelizmente. E a consequência disso vai ser o quê? Que você vai ter uma liderança que é assertiva, que vai acertar o caminho, que vai acertar a direção, que vai acertar o modelo. Você vai discernir entre o bem e o mal. Tem coisa melhor do que alguém chegar para você com uma demanda, com um problema, e a pessoa sair o quê? Leve. A pessoa sair e falar assim, uau, essa conversa foi o que eu precisava, trouxe luz, trouxe sabedoria, me trouxe direção. Então, os filhos são aqueles que conduzem o rebanho. Os filhos são aqueles que têm ouvidos para ouvir e um coração para discernir entre o bem e o mal. Mas você só pode ter isso se você desenvolver um coração de filha, de discípula. Diga amém. Algumas estão me olhando assim. Eu sei que são coisas assim, são coisas tão simples, mas tão poderosas. Eu me lembro, numa reunião há muito tempo atrás, acho que uns 5 anos atrás, tive a curiosidade de perguntar para a pastora Marília. Eu falei, pastora, ela já estava quase chegando nos 30 anos de discipulado com a pastora Márcia. Em todos esses anos, o que foi a coisa que a senhora mais aprendeu? Aí eu achei que ela ia falar assim, poderes especiais, discernimento de olhar para a pessoa, sei lá, alguma coisa assim, sobrenatural. Aí sabe o que ela me disse? Ela falou, nesses quase 30 anos de discipulado, o que eu mais aprendi e o que mais Deus falou comigo foi sobre ouvir. Aí eu, sabe aquela sensação assim, nossa, foi? Aí, assim, na hora eu não consegui ter revelação do que era aquilo. E eu fiquei encucada com essa resposta dela durante só uns 4 anos. Orando para ter revelação. Eu falei, Deus, me dá revelação. Como assim? Ouvir? Aí ela falou assim, no discipulado da pastora Márcia, eu falo quase nada. E à medida que os anos têm passado, eu falo menos ainda. Aí eu falei, gente, eu falo o tempo inteiro, igual uma desesperada. E aí eu falei que Deus me dê a graça e a revelação de caminhar nessa unção. Senhor, escorre a unção do ouvir. E aí, a cada ano que passava, ia crescendo dentro de mim essa revelação. E depois esse versículo veio
como uma luva. E aí eu falei, agora faz sentido, está na Bíblia. Olha que coisa extraordinária. Se Salomão, que foi o homem mais sábio, né, que esteve aqui na terra, entre os seres viventes, se ele pediu para ouvir, e a palavra sabedoria lá nesse versículo, no grego é ouvir. Salomão pediu para ouvir. E lá fala que a consequência dessa atitude dele foi o quê? Que ele obteve o quê? Riquezas, bens, prosperidade. E foi alguém que governou segundo o coração de Deus. Quem quer ser uma esposa de pastor que é segundo o coração de Deus? Eu quero. Então vira para a irmã do seu lado e fala assim, ó, escute mais. E isso vai ser uma chave poderosa no seu discipulado com a sua pastora. Deus firmou uma aliança com o homem ao prometer enviar Jesus para morrer em seu lugar e restaurá-lo à sua posição original. O homem tinha uma posição lá no Jardim do Éden. Qual que era a posição original do homem? Uma posição de intimidade, de comunhão. Deus ia ter com o homem todos os dias na viração do dia. Mas quando o pecado entrou, a desobediência entrou, o que aconteceu? O homem perdeu a sua posição original. E ele passou a não ter mais comunhão com Deus todos os dias ali na viração do dia. Mas o que aconteceu? Na cruz, Deus firmou uma aliança com o homem. Lá na cruz a promessa se cumpriu. Jesus veio para restaurar a sua posição original. E eu quero te falar algo aqui, um princípio chave. O propósito da aliança é restaurar a sua posição. Anota isso. O propósito da aliança é restaurar a sua posição. Você pode achar que a rede de jovens é o último lugar que Deus vai te levar, mas não, é só o início. Apesar de que eu estou aqui já tenho uma vida, né? Eu estou aqui desde os meus 17 anos. Não vou falar a minha idade, que eu sou jovem. Então, Deus, Ele quer restaurar a posição que Ele tem para a sua vida, mas Ele só vai fazer isso através da aliança. Fala amém. Aliança com quem? Com a sua pastora. Diga amém de novo. E aliança com aquelas que Deus vai colocar na sua vida. Olha que maravilhosa. Eu estou assim, encantada com a minha pastora nova. É sério, gente, como eu me identifico com ela. Eu amo conversar com ela, que eu fico assim, gente, parece que eu estou me vendo. Sabe aquela sensação de você ter encontrado uma pessoa muito parecida com você? É o que eu sinto quando eu olho para ela. Até os pensamentos assim que eu tenho, quando ela fala, eu falo, gente, eu pensei isso. Eu achei isso também. Isso é tão maravilhoso. Mas pode acontecer de você não ser tão parecida? Pode acontecer. E normalmente é ali, naquele lugar, que Deus quer restaurar a sua posição. Mas só vai vir através da aliança. Só vai vir ali através dessa revelação de que você é uma filha, de que você é uma discípula. Então, ore. Fala, Senhor, qual é a posição que o Senhor deseja restaurar na minha vida? O que o Senhor deseja fazer no meu coração? Aonde o Senhor quer me colocar? Aonde o Senhor quer me levar? E aí, quando você tiver um vislumbre do que Deus quer fazer na sua vida, você vai se permitir andar em aliança. Eu me lembro que sabe aqueles posts que aparecem no Facebook? Lembrança, como é que é o negócio? Lembrança do que você estava pensando há 15 anos atrás. Alguém tem Facebook aqui ainda, gente? Existe ainda? Pessoa, eu ainda tenho, às vezes ainda abro o meu. E aí, acho que foi o ano passado, eu abri essa lembrança do que eu estava pensando há 15 anos atrás. E aí tinha uma frase assim falando que Deus havia me chamado para chamar jovens ao ministério. E eu falei, gente, eu já tinha essa visão no meu coração há 15 anos atrás? Eu tinha quantos anos mesmo? Eu era adolescente, foi no começo da minha vida na rede de jovens. E eu falei, uau! Ou seja, eu já tinha uma visão da promessa, do propósito de Deus para a minha vida. Mas ela só se cumpriu quando eu tive revelação da aliança. Quando eu honrei, quando eu me coloquei na posição de filha, a promessa se cumpriu na minha vida. E eu me lembro claramente, assim, como o sol do meio-dia,
de uma reunião de discipulado que a pastora Marília segurou na minha mão. E ela estava orando e ministrando a herança, a porção da herança que estava sobre a vida dela. Né, prosperidade, ministério, casamento cheio de deleite, tudo que ela tinha, ela orando e falando que eram das filhas dela. E eu segurada na mão dela, eu chorava tanto. Eu falei, Deus, eu não quero coisas, eu não quero nada dessa vida, mas eu quero só o coração. Eu quero só ter um coração como o dela. E chorando assim, ó, copiosamente. Acho que ela pensou, gente, dá, Senhor, uma casa para tua filha, um carro. Mas não era isso. Eu falei, Deus, se eu tiver que abrir mão de tudo isso e nunca ter nada dessas coisas, nada dessa vida, eu quero abrir mão, mas eu quero ter esse coração. Eu quero ter essa fome pelo Senhor. E acho que eu nunca contei isso para ela. É segredo, viu, irmãs? Ela vai ministrar aqui hoje, mas é segredo. E eu chorando em lágrimas, eu falei, meu Deus, eu quero ser filha. Eu quero ter esse coração. E naquele dia, algo mudou. Algo espiritual aconteceu. Quando eles foram lá quebrar tudo, para fazer a reforma, que foi uma construção, eles começaram a quebrar o piso lá da sala dela. E aí eu fiquei vendo as pedrinhas, as areias, os porcelanatos caindo. E eu falei, meu Deus, que vontade de ir lá e pegar um pozinho desse, colocar num pote, numa caixinha. Vontade de pegar um pedacinho desse porcelanato, porque tem tanta lágrima minha ali, naquele pedaço. Minha e de milhares de esposas de pastores que passaram por lá. E eu falei, isso aqui tem que ser um memorial, porque esse lugar foi um lugar onde eu aprendi a construir, a desenvolver esse coração de filha, esse coração de discípula. Foram com lágrimas infinitas. Eu me lembro que tinha umas cadeiras com a estampa florida lá, e eu manchava toda a cadeira que eu sentava, toda quinta. Manchava, assim, de base, de pó, catarro, meleque, tudo. O chão, assim, ficava um poço. E eu falava, gente, isso aqui deve ter alguma coisa que está sendo gerado, porque não pode. Sempre tinha algo que ela orava específico na minha vida e Deus trabalhava. Mas, né, o meu desejo é que você possa estar no centro da vontade do Senhor para a sua vida. Né? Mudar a sorte e entrar em linha com o propósito de Deus para você. Algumas já têm aqui um vislumbre ou um desejo do que Deus tem para fazer através da sua vida. Mas eu quero te falar, a sua sorte é mudada. Acontece, a chave vira quando você tem revelação de que você é filha. Da aliança que você tem com seus pais espirituais. A segunda coisa, seja transparente. A aliança, através da transparência da legalidade espiritual. Lá no verso 16, na parte D, fala, o teu povo é o meu povo. Através do coração transparente com Noemi, Ruth teve legalidade para entrar nas promessas de Deus, que eram apenas para o seu povo. As promessas de Deus eram apenas para o povo de Israel, não era para os pagãos. Mas por que Ruth entrou na linhagem de Jesus? Alguém sabe me dizer? Por que ela esteve ali naquela linhagem? Porque quando Ruth foi transparente ali com Noemi, quando ela uniu o coração dela, dizendo que o povo dela era também o povo de Ruth, ela não estava dizendo que, nada naturalmente falando, ela estava dizendo que a fé dela era a mesma fé que estava no coração de Ruth. Ela estava dizendo que as promessas que eram para Noemi, também eram promessas para a vida de Ruth. E nesse momento, Ruth entra para a linhagem de Jesus. Olha que coisa extraordinária. Era uma mulher moabita. E ela entrou para a linhagem de Jesus. Quando você entende que você tem que ser transparente, que isso vai te dar legalidade no mundo espiritual, você começa a receber o quê? Das promessas que estão sobre a vida dos seus pais. Diga amém. Então, Ruth entrou para a linhagem do Messias. Quando ela disse, né, essa expressão, o teu povo é o meu povo, ela não estava se referindo à cultura, aos nomes, por mais que ela fosse mudar, sim, de cultura e abandonar a idolatria. Ela estava se referindo ao quê? A uma identidade. Fala para a pessoa do seu lado, fala identidade. Quando Ruth assumiu essa identidade, esse DNA espiritual, esse mesmo coração, esse mesmo encargo, as promessas de Deus para a vida de Noemi se estenderam para a vida
de Ruth. Então, Ruth escolheu fazer uma aliança e ser participante das promessas. Então, você tem que entender que os desafios da sua pastora também são os seus. Os alvos da sua pastora também são os seus. E isso fala de aliança. Isso fala de você ser transparente. Isso fala de você ser participante das promessas. Se você é participante dos alvos, você também vai ser participante das conquistas. Se você é participante dos desafios, você também vai ser participante dos momentos de honra e de sucesso que também virão. Então, eu me lembro que todas as coisas que a minha pastora assumiu, lá em Goiânia, eu fiquei junto com ela. Primeira coisa que eu fiquei foi quando tinha acabado de casar. Acho que eu tinha 24 anos. E ela me desafiou a assumir o curso de criação de filhos na cidade de Goiânia inteira, junto com ela. Eu falei, oi? Eu falei, mas eu nem tenho filho. Eu falei, como que eu vou assumir o curso? É claro que era para fazer os visuais, os materiais, slides, procurar vídeos, enriquecer o curso. E aí eu falei, meu Deus. Aí eu fingi que não era comigo. Passou um mês e nada. Passou um mês e um dia nada. Eu não tinha ideia por onde começar. Só que eu ignorei aquilo. Eu falei, não. Ela enxergou uma coisa que eu nem consigo fazer. Então, assim, vou fingir que não foi comigo. Olha, eu confessando meu pecado. Até que um dia, no Domingo Kids, ela me chamou e falou assim, tá pronta a pasta dos visuais? Posso compartilhar? Aí eu, que pasta? Aí ela pegou e falou assim para mim, olhou dentro dos meus olhos e falou assim, você, mesmo sendo jovem, tem que ter encargo pelas famílias da igreja. Porque se as famílias forem edificadas, a igreja se fortalece. Aí eu falei, meu Deus, agora eu entendi o que eu tinha que fazer. Eu tive revelação, na verdade. Eu falei, então eu estou desprezando as famílias da igreja? Eu estou enfraquecendo a igreja? Falei, pastora, me dá só mais uma chance. Eu te peço mais um mês. Uma chance. Tudo que eu preciso. E eu em lágrimas. Eu sei que em um mês eu consegui montar o drive com as 12 lições do curso de criação de filhos, slide, vídeo. Tinha uns 5 em cada tema. E aí eu falei, pastora, dá uma olhadinha. Dá uma olhada, vê se tá legal. Eu sei que eu fiquei nessa função, acho que uns 4 anos junto com ela. E aí depois me veio outra função. Assumir a sala dos babies. Assumir o berçário. Só que foi na época da reforma. E aí eu falei, gente, eu odeio coisas de decoração. Sou estranhamente... Sabe aquela pessoa que não consegue combinar nem a roupa que veste? Eu falei, tá bom, eu vou assumir a decoração de uma coisa? Falei, ok, amém, glória a Deus. E ainda em Goiânia, que tem um padrão assim, né? Lá no Bueno, então, não pode ser qualquer decoração. E aí assumi esse berçário, assim, em lágrimas, em choro. Assumi a sala dos babies, mas eu sei que estou lá até hoje. Estou fazendo um bom trabalho, porque tem permanecido durante anos. Um outro desafio foi quando ela assumiu os visuais do seminário pastoral. Quem que ela ligou? Eu já tinha aprendido a lição na primeira vez, né? Eu falei, não, o desafio da minha pastora é o meu desafio. Os alvos dela também são os meus alvos. Se ela foi colocada numa função, tá eu lá junto, sem saber de nada, mas eu tô. Tô lá, assim, para dar aquele apoio e aprender e fazer, depois que eu aprendi. Então, você tem que ser aquela que é participante ali dos desafios, que é participante da aliança, mas que também recebe as promessas. Amém? A parte da aliança é a parte mais difícil, né? Agora, a parte das promessas, a gente quer. A gente fala, eis-me aqui, Senhor. Mas quando surge o teste da aliança, você fala, não, passa para o próximo. Esse aí eu não quero, não. Mas você tem que querer os dois, amém? Então, o terceiro, seja uma facilitadora. Olha o que disse ali no verso 16, parte C. Onde quer que pousares ali, pousarei eu. Não espere receber da sua pastora. Dispõe-se a oferecer. Você tem que ser aquela que oferece. Já viu que tem gente que tem sempre a postura? Ai, mas minha pastora não me procura. Ah, mas ela não me liga. Ah, mas ela não vem até mim. Você tem que ter esse espírito de Ruth. Ruth disse o quê? Aonde quer que pousares ali, pousarei eu. Ou seja, aonde você for, estou indo também. Agora minha pastora está com um desafio lá no orfanato. Estou indo também. Não sei fazer o que não, mas eu vou.
A hora que chegar lá, sobrar uma coisa, qualquer coisa para fazer, estou fazendo. As jovens não têm tantos recursos assim, né, para capitalizar mantenedores para as crianças que vão ficar no orfanato, mas nós temos o quê? A força, a disposição, a aliança. Então, vou lá, chego eu lá. As outras esposas têm as redes de casais, têm outros recursos que nós não temos, mas nós temos a disposição. Nós podemos ir fazer trabalho voluntário, todo dia, toda semana. Talvez as mais velhas não podem, mas as jovens podem. Então, eu sou a primeira que chamo minha equipe e vou junto. E falo, tirar a foto, falo, pastor, aqui, ó, estamos juntos. Vamos fazer acontecer. Então, você tem que ser aquela que não espera receber. Sempre esteja disposta, disponível. A Bíblia diz que Ruth se apegou a ela. O que significa a palavra apegar-se? Significa permanecer junto, unir-se, manter-se próximo. Você tem que ser essa pessoa apegada, unida, mas não é ela que vem atrás, não, é você que vai atrás. Você que liga, você que fica igual um chiclete no pé. É para mudar? A senhora vai mudar de casa? Beleza, fechei minha agenda nesse mês. Estou por conta, a mudança é nossa. Então, eu não abro mão. Qualquer coisa que minha pastora vai fazer, tudo. Desde uma mudança de casa, mudança de prédio, estou eu lá. Então, eu sou a primeira a chegar, a última a ir embora. Você tem que ser essa, que se une, que permanece, que está junto. Ruth deixou claro que não ia deixar Noemi no meio do caminho. E que também não queria receber algo. Ela queria apenas oferecer. Como nós precisamos de ter essa disposição. Disposição de quê? Não quero nada em troca. Não quero posição, não quero título, não quero nada. Eu só quero oferecer. Eu só quero te servir, pastora. Não tem expectativa. E olha que eu tenho autoridade para falar sobre isso. Eu trabalho na igreja desde os meus 18 anos. E nunca tive expectativa sobre salário, aumento de salário. Eu falava assim, nossa, eu estou no lucro. Meu Deus, eu tenho um chamado para ser esposa de pastor, trabalho dentro da igreja, já vivo a rotina da igreja, tudo da igreja, e ainda recebo, ainda aconselho. Aqui ainda tem meu local, meu escritório pastoral enorme, que as pessoas têm acesso a mim o dia inteiro. É sobre oferecer e não esperar nada em troca. E não esperar posição, recompensa. Sabe aquela coisa de você ficar assim, eu vou receber essa honra de estar nessa posição? Você tem que ser surpreendida, porque você não está esperando. Agora tem pessoas não, nossa, e acha que é espiritual. Ai, que encargo que eu quero tanto receber o reconhecimento de tanto trabalho, de tanto esforço. Você sabia que isso é justiça própria? Quando você espera receber o reconhecimento, o aplauso, o muito obrigada, e não recebe, você acha o quê? Que tem muita gente em dívida com você. Estão me devendo um muito obrigada. Estão me devendo uma posição, um reconhecimento. E eu aprendi com o pastor Luiz que a pior coisa que existe na pessoa, você sabia que não é a ingratidão? Você pode achar que a ingratidão é um trem terrível, né? Mas não. O pastor Luiz falou que a pior coisa que existe é a pessoa cobrar reconhecimento. Cobrar, tipo assim, você tem uma dívida comigo porque eu fiz algo por você. Isso é pior do que a ingratidão. Porque ela é camuflada como muito piedoso, você me deve um muito obrigado, você me deve uma posição de destaque. Não, ninguém te deve nada. Você que tem que desejar oferecer tudo de você. Amém? Então, através... cadê, gente? Aqui, estava falando sobre a linhagem, né? Quando que você percebe que a linhagem, o DNA, ele flui naturalmente na sua vida, o encargo, o amor. E eu percebi isso mudando também na minha equipe. Com a medida que os anos de discipulado foram passando, o que eu percebi? Eu comecei a gerar discípulas diferentes. Sabe aquelas pessoas que amam numa medida que não calcula o preço? Que tudo é muito pequeno?
Tudo é muito pouco perto do amor, do encargo, da paixão que elas têm. Eu falei, gente, alguma coisa mudou aqui no meu discipulado. Mas aí Deus falou comigo, não foi aqui a primeira mudança. A primeira mudança que aconteceu foi em você, foi no seu coração. E eu falei, uau. Aí eu falei, quando, Senhor? Quando você se dispôs a ser transparente. Quando você se dispôs a receber ali, através da transparência, a legalidade espiritual dos seus pais. Então, a minha equipe mudou. A disposição da minha equipe mudou. E aí, sabe aquele discipulado que eram os valentes de Davi ali, da caverna, os endividados, amargurados? Se transformou num discipulado que todo mundo falando, nossa, meu sonho é ter esse discipulado. Não, você não tem que sonhar com o discipulado de ninguém. Você tem que querer ser a discípula dos sonhos da sua pastora. Amém? Amém? Então, o terceiro ponto, seja uma facilitadora. Ah, não, já estava nisso, né, gente? Desculpa aí. Então, Ruth não olhou para o que Noemi poderia lhe dar, mas para o que ela mesma poderia fazer por Noemi. Não? Então, às vezes na sua igreja local você tem outra realidade. O que você pode fazer pela sua pastora? Seja ali na casa dela, talvez com os filhos, talvez ali na própria obra da igreja. Deus ele vai te dar oportunidades. Deus, se você orar de todo o seu coração, o Senhor vai colocar oportunidades diárias, semanais, mensais. Se você se dispor, uma chave vai virar na sua vida. Amém? Então, a honra dada a outros sempre precede aquela que você receberá. Você quer receber honra? Quem quer receber honra? Pode levantar a mão, gente. A gente quer receber recompensa. A palavra de Deus fala que o Senhor, ele é galardoador. Ele é recompensador daqueles que o buscam. Você não busca a Deus sem esperar nada dele. Eu quero ele. Você quer receber algo do Senhor quando você busca. E a palavra fala que o meio para você receber essa honra ou algo, presentes do céu, presença de Deus, unção, vida, glória, intimidade, é você honrando primeiro. Primeiro você honra, primeiro você valoriza, primeiro você dá. E depois, coisas sobrenaturais vão acontecer na sua vida. Amém? O exemplo, claro, né, é que dentro da igreja, eu não sei se as pessoas elas têm muito uma visão, às vezes, de se fulano não for, talvez, promovido para uma outra função, ou talvez para um novo nível de influência, aquilo ali já não é o favor de Deus, ou então aquilo ali já não está acontecendo o que Deus tem para mim. Mas um dia o Senhor falou comigo, ministrou meu coração, eu falei, gente, se eu tiver que ficar até o fim dos meus dias, acompanhando a minha rede, já é muito. Já é muita graça. Já é muito favor ter uma rede tão preciosa ali de jovens, auxiliando ali o pastor da igreja local, porque o pastor de jovens é esse, que auxilia o pastor da igreja local. Eu falei, Senhor, se for isso que o Senhor tiver para mim até o fim dos meus dias, eu vou viver tão feliz, tão satisfeita, porque eu não mereço nem mesmo essa rede, eu mereci o inferno. Se você tiver esse coração de olhar com esses olhos e de agradecer pelo que você tem, sendo fiel ali, no pouco, e não desejando estar em outras posições ou no lugar de outras pessoas, cada um Deus criou para estar num lugar. E isso é o corpo. Já pensou se meu dedinho quisesse ficar aqui na cabeça? Ou se o meu olho quisesse ficar aqui na minha barriga? Que coisa esquisita, descoordenada que seria o corpo. Deus colocou cada um numa posição para ser o quê? Perfeito. Para ser bonito, harmônico. Agora, quando alguém decide ficar insatisfeito, e começa a murmurar, e começa a querer receber reconhecimento, ou, eu quero ir para a rede de casais, já acabou meu tempo, eu escuto essas coisas, assim, não sei por que eu escuto isso. Já acabou meu tempo aqui na rede de jovens, aí eu falo, já acabou o seu amor, seu encargo, foi até onde, minha filha? O meu está aqui, ó, vivo, a chama está aqui acesa, já tem uma vida que eu estou aqui. Mãe, já sedentária, mas agora já estou entrando em forma, porque eu sou jovem. Então eu falei, não, a sua disposição tem que ser até onde o quê? Até onde Deus falar que é um momento. E não você por si só falar, eu não tenho mais pique, volta a ter o pique. Eu não tenho disposição, vai para a academia.
toma um remédio, uma vitamina, uma coisa. Faça alguma coisa. Mas mude a sua disposição interior e seja grata. Porque se você for grata, Deus vai te dar o exterior necessário. Amém? E quarto, plante para colher. Qual a motivação para você plantar e investir? O motivo que nos leva a nos comprometer uns com os outros é que estamos debaixo de uma palavra de Jesus, de fazermos discípulos. Portanto, nós devemos ter cuidado para não permitir com que o estilo de vida moderno, né, nos faça viver de maneira individualista. Na prática, como que funciona? Como que você é a igreja na prática? Uma esposa de pastor de jovens. O que é esperado que ela faça? Que ela tenha proximidade, não só com as líderes, com as discipuladoras kids dela, mas que ela se envolva com as líderes ali do seu marido, com as discipuladoras, com as irmãs que são membro. Então, lá na minha prática, né, o que eu costumo fazer? Quando tem aula no cursão, eu já me ofereço, quero dar uma aula no cursão. CTL, né? Eu não sei se no novo modelo de CTL tem a corte, a visão da corte. Não tem mais não, né? Ah, que pena, mas eu dava antes, essa aula já era minha. Eu dava a aula da consolidação e a da corte, sempre no CTL. Seminário dou aula já, acho que há 12 anos. Tudo que meu marido faz, e ele é professor e professor homenageado. Eu falei, meu marido é professor? Eu vou ser professora, desde o dia que a gente se casou. E aí, aula no cursão, ele dá? Ok, separa uma matéria para mim. Aula no CTL também? Ok, amor, a turma é só nossa? Então, eu quero 2 matérias. E comecei curso de noivos, não aceito ele colocar nenhum discipulador, ninguém para dar aula. É nós 2 que damos aula. Para a nossa turma, para as noivas da nossa rede, lá, as irmãs da rede jovens. E eu não falto uma aula, nem com recém-nascido. Essa aí eu ia. Essa aí eu ficava na cola do Gustavo. Eu vou, não aceito, você não vai dar aula sozinho. E quando tinha, por exemplo, muitas noivas na rede, o que eu fiz? Um grupo com as noivas. E aí fiz uma imersão de noivas. 3 semanas, toda sexta-feira a gente tinha um encontro marcado. Elas todas vieram dar comigo. Aí o Gustavo falou assim, amor, desse jeito não dá. Você leva todas as mulheres que tem aqui na rede. Eu falei, amor, não posso fazer nada. Elas querem ser esposas, aprender a ser esposas, elas querem... E aí elas querem fazer o que eu faço. Porque eu sou pastora de crianças, eu prego para crianças, eu faço culto para crianças. E aí elas começavam a me perseguir. Me viam passando no culto, elas vinham atrás de mim. Onde a senhora está indo? Estou indo no culto. Vem, me ajuda a carregar aqui esses negócios aqui. E aí, uma outra estratégia que Deus me deu foi fazer um grupo com aquelas que estavam na corte. Esse grupo era maior. E aí, comecei a ministrar para elas o livrinho da pastora Márcia, antes do sim. Meu Deus, foi uma revolução. A maioria dessas que estavam nesse grupo, eu fiz o casamento ano passado. Fiz 13 casamentos, eu acho. E são irmãs que eu já fiquei acompanhando ali no período da corte, noivado. Então, no casamento, eu chorava. E elas olhavam para mim e choravam. Eu filmava elas. Então, foi um momento tão especial, que eu me senti tão mãe, tão participante ali de todo o processo, que não tem como. São pessoas que vão responder, que vão ter uma identidade. E aqui, o propósito do discipulado, ele é conectar os membros e expressar a Deus. Como que você expressa a Deus? Fala para a pessoa do seu lado, fala assim, tendo uma identidade. O que as jovens mais têm hoje? Fala assim, crise de identidade. Então, jovens que são cuidadas em todo o período, aquelas que não se casam, aquelas que estão orando, estão na corte, aquelas que estão noivas, aquelas que estão fazendo curso de noivos, essas jovens que recebem esse investimento direto seu, elas começam a ter uma identidade. E aí, acontece uma coisa que se chama explosão. A rede do seu marido, a igreja, acontece uma explosão. Porque elas começam a expressar Cristo. Porque elas têm uma identidade. Como que elas têm essa identidade? Com esse contato. Então, me lembro que na imersão que eu fiz lá para as que estavam na corte, o que eu falei sobre corte? Dei o meu testemunho. Coloquei o espelho do meu relacionamento, da minha corte, e elas puderam o quê? Se inspirar, se enxergar na realidade delas, de acordo ali com aquilo que eu tinha vivido, com o meu testemunho. O que isso gerou? Vida, identidade.
e elas conseguiram chegar ao altar e se casaram. Então, isso faz com que a igreja cresça saudável. Elas olham para você e falam, uau, eu tenho uma mãe. Eu tenho alguém que vai me ensinar a lavar roupa. Algumas eu ensino até a lavar roupa. Eu falo, meu Deus do céu, que roupa encardida é essa do seu marido? Ai, pastora, eu não sei lavar roupa. Eu, tá bom, vai lá para casa. Vou te ensinar a lavar roupa. Esses dias eu ensinei uma a guardar carne no congelador. Ensinei as dicas, estratégias para você deixar seu congelador mais livre, mais, né? Tem gente que deixa ele muito entupido, assim, pelota tudo e fica, você não cabe nada. O meu cabe horrores de coisa. Porque eu aprendi a estratégia. Aí eu levei ela para lá, fiz junto, aí eu falei, você entendeu? Aí eu mostrei cada carne, ó, cada processo aqui é para uma coisa. A carne moída de um jeito, a de pedacinho é de outro, o frango é de outro jeito. Ela, maravilhada com aquilo. Eu falei, gente, ganhei para sempre. E assim é com tudo. Né, a pastora Márcia relata num livro que a igreja, né, há muito tempo atrás, o normal da igreja era você viver em comunidade. Por quê? Porque os tempos eram outros. As pessoas, elas aprendiam a ser boas donas de casa, boas mães. As irmãs mais novas aprendiam com as irmãs mais velhas, porque a vida em comunidade proporcionava o verdadeiro discipulado. Mas o que aconteceu com a medida aí que os anos se passaram? Esse tempo, né, moderno, esse tempo que distancia muitas pessoas e torna o relacionamento um pouco frio e distante. É só você ver o WhatsApp, né? Tem pessoas que falam, eu queria conversar pelo WhatsApp. Queria aconselhar pelo WhatsApp. Às vezes é uma discípula próxima. Eu falo, não, mas você sabe onde eu moro? Sabe onde eu trabalho? Eu estou totalmente acessível todos os dias praticamente, só não na quinta, porque é o dia que eu vou para o discipulado da pastora. E por que você não vem até mim? Ah, a senhora não tem tempo. Eu, não, isso é um sofisma. Eu tenho muito tempo disponível para aquilo que é minha prioridade. Você é minha filha. Aí, naquele momento ali, você tem o coração daquela discípula para o resto da eternidade. Então, eu quero te desafiar. Não deixe a modernidade, não deixe a frieza dos tempos atuais determinar como que vai ser a sua proximidade, a sua conexão, não só com as suas discípulas, mas também com todas as irmãs que são ali o seu rebanho. As irmãs da Rede Jovem são o seu rebanho. As que estão noivas, as crises delas são as suas crises. As que estão na corte também são as suas crises. As que não se casaram ainda, que são mais maduras, essas então merecem um pouquinho de atenção. Essas eu faço um intensivão. Eu chamo elas lá, começo a olhar as roupas e falo, vamos lá, projeto, agora vai. E aí eu ofereço roupa do meu guarda-roupa, levo elas lá para casa. E deu certo, viu? As últimas 4 que eu fiz isso, casaram e a última agora está noiva. Vai casar daqui 2 meses. Então, você tem que ter empatia. Mas como você vai ter empatia se você não conhece? Se você não se aproxima, se você não chora junto? Se você não está vendo qual que é a angústia que ela tem? É o seu rebanho, não é o rebanho do seu marido. Meu marido nem sabe falar sobre, sei lá, relacionamento ali, a crise para casar. Que homem? Homem tem crise para casar? Acho que não, né? Não, eu nunca vi nenhum. Coisa de mulher. Mas que o Senhor te chamou, Ele te levantou para isso. Então, acompanhe as líderes, né, da rede de jovens, pois esse discipulado vai gerar uma identidade. E essa identidade vai gerar uma expressão do corpo de Cristo. E tudo isso vai fazer com que o seu ministério seja um ministério que vai longe. Tudo isso que você está vivendo agora é só um treinamento. Né? Muitas aqui talvez serão esposas de pastores de um prédio local. Ou talvez, lá em Goiânia a gente chama de pastora de governo, esposa de pastor de governo, que são os prédios maiores. A gente não sabe. Mas isso aqui tudo é um treinamento para você desenvolver a sua liderança para coisas ainda maiores. Amém? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, né? Que você possa ter um coração, né, com a sua pastora, que você possa ter um coração transparente, que você possa ter um coração de filha, que você possa ser uma facilitadora e que você possa plantar para colher. Amém? Glória a Deus.